Pode sentar, irmãos. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta nós estudamos na Escola Bíblica Dominical. E ficou faltando o quarto capítulo. Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 20. Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bens, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Meus amados irmãos, eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema aprendendo a viver contente. Aprendendo a viver contente. Feliz é a pessoa que em quaisquer circunstâncias da vida sente-se satisfeita, sente-se contente. Sabemos que na prática, por causa da nossa pecaminosidade, o natural nosso é a insatisfação e a murmuração. Sobre a murmuração, a Bíblia primeiro ensina que a murmuração é pecado. Deus abomina e castiga sempre os murmuradores. A murmuração é aquela insatisfação que você muitas vezes reclama de Deus e reclama do tratamento que você está recebendo de Deus. Parece que Deus não está cuidando de você. Mas o pior não é isso. O pior é que a murmuração, ela é prejudicial ao murmurador. A murmuração, ela é uma doença da alma. Altamente contagiosa e prejudicial. Você conhece gente assim? Gente que nunca está satisfeita com nada. Veio para cá.
para a tenda. Ninguém sabia que a tenda ia ficar assim. Mas já tem gente reclamando do ar-condicionado. E com razão, porque está muito frio. Tem gente que reclama de tudo. E é muito interessante, porque Paulo vai nos ensinar aqui, primeiro, o que é contentamento. E segundo, como experimentar o contentamento. Veja lá o versículo-chave da passagem. Por favor, o versículo-chave. É o versículo 11. Vamos ler juntos aí? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja que Paulo diz assim: aprendi a viver contente. Essa palavra contente, autarquês no grego, significa autossuficiência, contentamento, satisfação, prazer. Falando nisso, você já comprou o iPhone 17? O seu é o quê? iPhone 12? Você já notou que o marketing hoje, ele cria insatisfação? Teve um irmão que entrou no meu carro, carro da igreja, o Fit preto, e começou a reclamar: mas pastor, o senhor é pastor da igreja de Pinheiros? Como é que o senhor anda num Fit velho desse? Eu disse: meu irmão, é da sua conta. Eu estou muito satisfeito, não chegou ainda a 100 mil. 60 mil. Aí fui rodar na Saveiro que nós temos aqui, essa semana, está com 200 mil quilômetros rodados. Mas está servindo. Tem gente que está chegando o fim desse ano com saúde, em paz. Um ano abençoadíssimo por Deus, e o cara está insatisfeito. Está reclamando. Paulo vai nos ensinar aqui. Ele diz lá em 1 Timóteo 6,6 que de fato grande fonte de lucro é a piedade acompanhada do contentamento. Veja, em 1 Timóteo 6,6, Paulo diz que contentamento pode ser traduzido também por tudo que necessitais ou ampla suficiência. O que eu preciso para viver, Deus tem me dado. E se você é crente de verdade, se você bebeu da água da vida, Jesus diz que aquele que bebeu da água da vida jamais terá sede. Se você comeu do pão da vida, você jamais terá fome. Jesus, ele traz satisfação completa para a nossa vida. O contentamento é você desfrutar da providência especial de Deus. Porque nós, como filhos de Deus, nós recebemos dele o tratamento VIP. Ele conhece as nossas necessidades, ele supre as nossas necessidades. Deus cuida de nós. Quando você murmura, você está dizendo para Deus que ele não está cuidando muito bem de você, que ele é um pai irresponsável, um pai que não está cuidando direito do filho. Mas vamos lá. O que Paulo
quer nos ensinar aqui. Primeiro, que o contentamento é algo que vem de Deus, é uma obra de Deus. Veja lá, 2 Coríntios 3:5. 2 Coríntios 3:5. Paulo diz uma coisa muito linda lá. Ele diz o quê? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa é o quê? Suficiência. Essa palavra suficiência significa a capacidade. Então a capacidade de viver contente vem de onde? De Deus. Então, não é uma coisa que você força, não é uma coisa que você expressa. Às vezes você vai na casa de uma pessoa e a comida é ruim. E a pessoa diz assim: você gostou? Aí você, para ser educado, você diz: ó. É uma disfarçado, né? Teve uma senhora lá em Olinda que ela teve um filho muito feio, chamado Abraão. E ela chegou na porta da igreja e disse: pastor, veja como meu filho é lindo. Eu falei: é diferente. É, de fato, porque a gente não pode, às vezes, dizer aquilo que a gente está sentindo, né? E as pessoas colocam a gente numa situação difícil. Mas se você olhar para a sua vida hoje aqui, você tem motivo para reclamar de Deus? De onde você veio? Onde você está? E para onde você está indo? Você tem motivo? Fala aí. Podemos afirmar que Deus, Ele é o nosso contentamento. Veja o que Asaf coloca lá no Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Eu amo esse versículo. Diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza o quê? Na terra. Ou seja, tu és o meu prazer, o meu deleite, no céu e na terra. Irmãos, contentamento é a alegria e a felicidade que existe em Deus. Felicidade esta que todo filho de Deus experimenta. Se você não está tendo esse contentamento, ore para que Deus transforme o seu coração. Segundo lugar, o contentamento é algo que vem de dentro, que reside no coração. Salmo 112, versículo 7, diz assim, Salmo 112, 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante o quê? No Senhor. O coração é firme. Aconteça o que acontecer. Não importa a notícia que você vai receber, boa ou ruim, o seu coração está firme no Senhor. Terceiro lugar, o contentamento independe de circunstâncias externas. As circunstâncias provocam as nossas emoções,
principalmente quando as circunstâncias são difíceis, são dolorosas, a nossa reação emocional, a nossa reação natural é expressar a nossa insatisfação. Mas Paulo diz aqui que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o meu contentamento, ele é ultra circunstancial. E se você observar bem aí, ele coloca situações extremas. De um dia ter tudo, outro dia não ter nada. Um dia ser valorizado, ser honrado, outro dia ser humilhado. Ele diz, não importa as circunstâncias, o meu coração continua contente. Vamos ver Abacuque 3, 17 e 18. Vamos ler aqui todo mundo agora, vai botar na tela aí. Vamos ler bem forte, bem bonito, vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que as circunstâncias exteriores sejam de frustração, de decepção, ainda que as circunstâncias exteriores, elas frustrem as suas expectativas naturais, todavia, eu me alegro no Senhor. Amém? Então aprenda um ditado: viva sempre feliz e satisfeito, meu irmão. Feliz e satisfeito. Não vai dar para trocar de carro esse ano? Não tem problema não. Você troca de carro porque você fica competindo com seus cunhados, com seus vizinhos. Tem gente que é assim, troca de carro por causa do vizinho. Você compra o que não pode para impressionar pessoas que você não gosta. Sabia disso? Se você não puder comer queijo do reino nesse Natal, compra queijo de copo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não reclame. Não reclame. Hoje lá em casa, tá, você compra uns negocinhos assim, põe para matar mosquito. É um negócio elétrico. Mas eu sou do tempo, quem viveu, aspiral, lembra disso? Você botava fogo para espantar a muriçoca. Eu me lembro, os meninos eram pequenos, quando eu pegava Mateus e tudo, no outro dia, estava aquele cheiro maravilhoso. Ninguém morreu. Quando eu era adolescente, na minha casa não tinha guarda-roupa. Guarda-roupa era um prego. Cheio de prego no meu quarto. Aí pendurava a roupa lá. Eu não morri, estou aqui. Então, meu irmão, se não gostou, come pouco. Mas não reclame. Quarto princípio que Paulo nos ensina aqui, ele diz: contentamento é algo que precisa ser aprendido. Aprendi a viver. Ele não nasceu contente. Ele aprendeu a viver contente. Não somos contentes por natureza. Pelo contrário, somos murmuradores e resmungões por natureza. Veja no versículo 12 o que Paulo diz. 4:12.
Veja que coisa linda, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tem o quê? Repete para mim. Já tem o quê? Experiência. Ele aprendeu teologicamente, mas ele aprendeu na experiência. Então você, principalmente que é mais avançado, você que já viveu mais, você sabe a importância da experiência. Muitas vezes, irmãos, a gente não agradece aquilo que nós temos e murmuramos, porque nós achamos que se nós tivéssemos aquilo, nós seríamos o que? Mais felizes, mais contentes. Ainda bem que Deus põe as mulheres na nossa vida, porque as mulheres, elas mexem com a gente. Minha mulher quer trocar de colchão todo ano. E ela diz: o colchão que você está dormindo, por causa do seu peso, está assim para baixo. Eu falei: eu não vi nada disso. Eu chego lá, deito, durmo. Aí eu fica rodando o colchão na cama, rodando. Você já viu que mulher, ela troca os móveis, mesmo que não compra outros, mas muda de posição? Não, isso aqui está muito. Quando eu comprei o apartamento em casa, tinha 135 metros, 145. Agora deve estar com 70, porque parece a floresta amazônica, é muita planta. É muita coisa, muito sei o quê. Eu fico pensando, ainda bem, porque era dona da casa mesmo, eu vou lá, entro, durmo, não dou opinião. Você que tem uns homens que gostam de dar palpite na cortina. Você precisa fazer o curso forjado, tá? Depois que Gugu Liberato caiu consertando, mais nunca eu consertei nada em casa. Não conserto. Porque a dona da casa, meu irmão, é a mulher. Ela é a dona da casa. Deita ali, fica ali, eu não estou nem aí. Eu vivo satisfeito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Quando veio a pandemia, sabe o que eu mais sentia falta? De ir para a padaria. Comer um pão na chapa, tomar um café com leite, bater uma conversa, né? Parece que quando você passa por uma experiência, você descobre que há muita coisa que você briga para ter, que você não precisa. Aprenda a viver contente. A ideia que Paulo coloca aqui para a gente é que ele já estava uma vida de total dependência do Senhor no que tange ao atendimento de todas as suas necessidades. Eu aprendi, já tenho experiência. Eu já vivi os extremos. Quem aqui comprou o seu primeiro carro e foi um Fusca? Eu também. Um Fusca 1300L. Hoje você está aí, né? Por cima da carne seca. Se você tivesse que voltar para um Uno Mille, você voltaria feliz ou não? Paulo está dizendo: eu aprendi a viver nos extremos, com abundância e com escassez, fartura e pobreza. Você já notou uma coisa?
Sua casa tem tudo. Mas um dia você diz assim: estou com vontade de comer uma coisa que não tem aqui. E tem tudo. Veja o seu guarda-roupa. Você usa todas as roupas que você tem? Você tem mais roupa do que precisa. Você tem mais comida em casa do que você precisa. Aprenda a viver contente. Por experiência, irmãos, não por teoria. Não existe a possibilidade da gente criar um curso de contentamento. Não. Isso é uma coisa que você vai aprender na vida, na sua caminhada com Deus. Agora, o que eu devo fazer para aprender o contentamento? Vamos transformar isso numa coisa mais prática. Primeiro, seja uma pessoa o quê? Agradecida. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo 6, versos 5 e 8. 1 Timóteo 6, de 5 a 8. Eu queria ler com você esses versículos. É isso mesmo? Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte o quê? De lucro. Mais adiante, 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque aí nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Paulo vai colocar aqui no versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava o quê? Oportunidade. Paulo está dizendo: eu sou uma pessoa agradecida. Eu escrevi essa carta para vocês, chamada Carta da Alegria, para expressar a minha gratidão, porque Epafrodito mandou para mim ajuda, e vocês sempre me ajudaram. Foi a única igreja que se associou comigo entre dar e receber. Então preste atenção, para eu e você nós experimentarmos de fato o verdadeiro contentamento, nós precisamos agradecer a Deus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Agradeça a Deus pela família que você tem. Foi Deus que lhe deu essa família. Você não tem a família ideal, ninguém tem. Ninguém tem filho ideal, marido ideal, esposa, não tem não. Mas aguenta a mão que vai passar. Já já você vai para o céu. Aí você se livra de tudo. Mas agradeça a Deus pelo trabalho que você tem, pela igreja que você tem, pelos amigos que você tem. Seja uma pessoa grata. Viva em gratidão. Segundo, seja uma pessoa dependente de Deus. Seja uma pessoa agradecida, seja uma pessoa dependente de Deus. Se você observar bem, versículo 10 e versículo 18, veja no versículo 18, Paulo diz assim: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, ou que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível o quê? A Deus. Presta atenção, irmãos. Tem uma doutrina bíblica chamada providência de Deus. Você já meditou nessa doutrina? Que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem.
tem algumas coisas que acontecem comigo que eu digo assim para Deus: mas Senhor, por quê? Ou para que eu estou passando por isso? Por quê? Para quê? Qual é o teu propósito? E tem situação que você não sabe o que fazer, nem tem como resolver. Mas observe que Paulo, ele fala, ele agradece, revelando que Deus está no controle da situação e que na hora certa Deus supriu. Na hora certa, no momento certo, Deus agiu. Irmãos, não há nada que aconteça comigo e com você que não esteja sob o controle de Deus. Então nós temos que viver uma vida de total dependência de Deus. Teve um pastor que me ligou, querendo vir aqui passar um dia comigo. Dizer: pastor Orival, como é que o senhor faz aí para arrumar dinheiro para a igreja de Pinheiros, como é que arrecada? Eu falei: meu irmão, eu não sei, não precisa nem você vir aqui, eu respondo por telefone. Aqui a gente depende de Deus. A gente faz os projetos, ora, e Deus manda, e Deus supre. Você crê nisso ou não? Veja no versículo 19 o que é que diz. Versículo 19, o que é que diz? Vamos ler juntos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma. Veja bem, não tem uma necessidade que você tenha que Deus não possa o quê? Suprir. Com certeza não é o iPhone 17. Às vezes a gente reclama porque a gente quer coisas de Deus que nós não precisamos. E que Deus sabe que se Ele me der aquilo vai me prejudicar. Mas todas as minhas necessidades, elas são supridas. Deus cuida de nós, irmãos. Cada detalhe da nossa vida, Deus supre. Deus supre. Terceiro lugar. Primeiro, seja uma pessoa agradecida. Seja um dependente de Deus. Terceiro lugar. Separe a sua satisfação interior das coisas que acontecem com você. Separe o seu coração das coisas. Das circunstâncias. Porque nós não podemos controlar aquilo que acontece conosco, mas nós podemos controlar a nossa reação diante das coisas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A sua reação é que vai mostrar a sua fé. Porque você não pode controlar as tentações, as provações, as perseguições, mas você pode controlar a sua reação. Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Vamos ler juntos? Hebreus 13, 5 e 6. Vamos lá? Seja a vossa vida sem, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que coisa maravilhosa! Coloque na sua mente que a verdadeira satisfação não está naquilo que você tem ou não tem.
Eu e você, nós precisamos aprender a viver acima das circunstâncias. É difícil, né? O André Mendonça olhou para mim hoje e perguntou: pastor Arival, você está bem? Eu falei: por quê? Você não para de balançar as pernas? Eu falei: mas isso é normal. Já foi para o psiquiatra, já foi para todo lugar. Não tem jeito não. É difícil, não é? Pastor, irmãos, nós temos uma carga de trabalho aqui tão pesada. E um irmão falou comigo: pastor, o senhor nunca teve burnout? Eu dizia: eu não tive tempo. Porque todo dia tem uma conta para pagar, todo dia tem uma família para cuidar. A gente tem que ajudar as pessoas a resolver os problemas. E eu chego em casa, eu deito e logo pego no sono. Eu não levo problema para a cama. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Separe o seu coração das coisas. Tem gente, você conhece gente assim, que estoca coisa? Ele sai na rua, encontra uma caixa velha, diz: um dia eu vou precisar disso. Aí leva para casa. Tem gente que tem estoque de tudo. O Reinaldo acho que é desse jeito, ele está rindo aqui. Eu vou precisar disso. Tinha uma loja que eu detestava, chamava Pegue e Faça. Graças a Deus fechou. Lá perto de casa. Porque eu quero comprar pronto. Não quero pegar para fazer nada. Mas tem gente que é assim, vai guardando coisa. Acha um pedaço de ferro, não, um dia eu vou precisar. Você chega na casa dele, tem estoque de porcaria. Quem já mudou de casa aqui? E deixou metade do que tinha porque viu que não precisava. Irmãos, vamos tirar o nosso coração das coisas. Quando eu fui para o seminário estudar, essa semana, dia 26, eu completei 40 anos de formado. 26 de novembro de 1985. Foi quando eu comecei a namorar com Tássia. E meu pai me deu uma máquina Olivetti de datilografia, naquela portátil, que eu usei a minha vida toda. Fiz os trabalhos, seminário, prova, você escrevia monografia, tese, tudo com datilografia. E foi meu pai que me deu. Um dia eu cheguei em casa, perguntei para ela: Tássia, cadê minha máquina? Ela disse: eu joguei fora. Resta uma coisa que eu tenho lá, a única coisa que eu guardo, é o meu diploma de datilografia. Porque minha avó, ela pegou meu diploma, botou no quadro e botou na sala dela como se fosse o maior título do mundo. Meu neto fez um curso de datilografia. Eu trago isso aqui. Eu falei: Tássia, se você jogar fora, eu lhe mato. Você não tem isso não ou não? Tem marido que quando a mulher bate o carro, ele fica mais preocupado com o carro batido do que com a mulher. Ele não pergunta: minha filha, aconteceu alguma coisa com você? Você está bem? Não pergunta: como é que está o carro? Parece que o carro é mais importante para ele do que a esposa. Para a gente viver contente, a gente tem que tirar o coração das coisas. Paulo diz assim, gente, versículo 17: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Eu não estou atrás da oferta de vocês não, vocês estão me dando, eu fico feliz. Vocês são instrumentos da providência de Deus para suprir as minhas necessidades,
Mas vocês são mais importantes para mim. Ele vai dizer lá: vocês são a minha alegria e a minha coroa. Vocês são mais importantes do que os donativos. Mas, em quarto lugar, Filipenses 4,13. Vamos ler juntos? Filipenses 4,13, o que é que diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é extraordinário. Porque Paulo primeiro reconhece que ele pode. Ele não pode tudo. Mas ele tem o seu nível de competência. Mas ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. E aqui, meus amados irmãos, não é um versículo triunfalista. É para você enfrentar uma enfermidade, um câncer, uma doença. Tudo posso naquele que me fortalece. É para você viver em todas as circunstâncias satisfeito, feliz, contente. Nós precisamos dessa força de Deus para enfrentar qualquer situação, agradável ou desagradável. Nós precisamos da força de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas por fim, irmãos, se você quer ser uma pessoa contente, você quer aprender a ser contente, seja uma pessoa generosa. O contentamento é experimentado quando nos preocupamos com o bem-estar dos outros. E aqui no contexto, principalmente com a vida dos missionários e plantadores de igreja. Veja no versículo 15: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Irmãos, quantas igrejas Paulo plantou? Dezenas, mas somente uma, e de forma constante o ajudou. Irmãos, Jesus Cristo conta aquelas bem-aventuranças lá do caráter cristão, Mateus capítulo 5. Mas a mais importante das bem-aventuranças está lá em Atos capítulo 20, quando diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu não sei se vocês viram o vídeo essa semana. Não fique chateado comigo não, tá? Porque eu mando vídeo mesmo. Minha esposa diz: meus filhos, papai, pare de mandar vídeo. E eu só mando vídeo das igrejas. Agora, irmãos, eu vi aquele vídeo semana passada, dia 30, né, querido? Aquele documentário do sertão. Essa semana veio um vídeo. Foram furados 10 poços em 10 dias. E a felicidade daquele povo. E saber, irmãos, que quem está fazendo isso são vocês. A igreja de Pinheiros está mandando dinheiro para lá. Está entendendo como é que é? E quanto mais você distribui, mais Deus manda para você distribuir. E quanto você mais distribui, mais feliz você é. Presta atenção. Quem leu revista de quadrinhos aqui? Lembra de Tio Patinhas? Tem crente que tem a síndrome do Tio Patinhas. Lembra que o Tio Patinhas, ele enchia a banheira de dinheiro e tomava banho com dinheiro? Mas ele era pão duro, não dava nada para ninguém. Eu vejo aqui na igreja
quando eu encontro um crente enfesado, é um crente pão duro. Não dá nada, não ajuda ninguém. Veja, preste atenção. Todo crente infeliz é porque ele não é generoso. Por que Deus é feliz? Porque Ele é o Pai da generosidade. Ele tem prazer em dar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu gosto demais desse versículo, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo está dizendo aqui, para esses crentes da Macedônia, que eram pobres, que todo aquele que dá com sacrifício para os outros, será suprido pelo Senhor. Ele usa a expressão meu Deus, para indicar que ele conhecia o Deus, ele sabia quem era o Deus. Ele usa um pronome possessivo, meu Deus, suprirá cada um ou todas as necessidades dos filipenses. Ele não fala de desejos, de prazeres, de vontade, mas de necessidades. E é tão interessante que essas necessidades serão supridas de acordo com os recursos de Deus, de acordo com o banco celestial. Meus irmãos, Deus tem abençoado a igreja de Pinheiros, porque essa igreja tem sido uma igreja generosa. Generosa. Eu não tenho nenhuma condição mental, espiritual, psicológica, física, de ser pastor dessa igreja. Sabia disso? Eu tinha que ser internado. O que está acontecendo aqui, o que acontece aqui, são milagres de Deus. É Deus que está fazendo a obra. É Deus que está trabalhando por nós, para nós, em nós. Então vamos aprender a viver contente. Tá certo? Essa semana, quando você estiver assim triste, faz um Pix para missões. Ajuda alguém. Faz aí uma cesta boa de Natal e dá para uma família da igreja que não tem. Um irmão, um parente, sua família. Existe um prazer, uma satisfação em doar, em dar. Amém? Então vamos aprender a viver contente? Essa semana você não vai reclamar de nada. Uma semana. Tem 30 dias para aprender a amar a mulher, no Forjados. Você tem uma semana para aprender a viver contente. Estamos acertados ou não? Não reclame. Não reclame, irmão. Vamos ficar de pé.